Pescar é um dos maiores entretenimentos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alivia o estresse, desconecta a mente das mais variadas preocupações e, na maioria das vezes, libera hormônios importantes para o corpo humano, tais como a serotonina, dopamina, endorfina e a ocitocina, auxiliando a regular o humor, o sono e a capacidade de atenção, bem como promovendo a sensação de bem-estar físico e mental. No entanto, a atividade da pesca, em diversas situações, pode trazer inesperados momentos que nunca estão listados no checklist do pescador. Eventos de alto risco à vida e que podem comprometer a integridade física do aventureiro. Nesse novo episódio do canal Aventuresco, estaremos mostrando os principais pontos de atenção para os amantes de aventuras. Serpentes venenosas. Entre os animais peçonhentos, o maior cuidado deve ser atribuído às serpentes venenosas. São sorrateiras e vivem escondidas em meio à vegetação, passando despercebidas aos olhos de qualquer pessoa desatenta, principalmente se a pescaria for noturna. Momento este em que a atividade delas é bem maior. Para diminuir o risco de uma picada de cobra, o uso de botas específicas e lanternas à noite é fundamental. Em caso de acidente com estes animais, procurar imediatamente ajuda médica sem perda de tempo. A maior incidência se dá com as espécies coral, cascavel, jararaca e surucucu pico de jaca. As aranhas e escorpiões compõem um risco menor à vida dos pescadores, porém, dependendo da espécie, pode causar sintomas importantes à saúde, tais como aumento do batimento cardíaco, náuseas, vômitos, dor intensa, diminuição da pressão arterial, visão turva e, em alguns casos, até a morte. Toda a atenção nos lugares onde for acampar é pouca. Barracas abertas por descuido podem formar uma armadilha. Não toque com as mãos folhas secas debaixo de arbustos ou pequenas árvores. O perigo pode estar nestes lugares. Lembre-se sempre que você pode estar a quilômetros de distância de um posto de saúde ou hospital. E o tempo pode ser o seu pior inimigo. Onças. São animais muito ferozes, principalmente quando estão com filhotes e com fome. Muito embora os ambientalistas afirmam que o ataque de uma onça a um ser humano é raro, a prática nos ensina o contrário. Existem muitos relatos de pessoas que foram atacadas por onças, sem ao menos perceberem sua presença. Sair vivo de um confronto pode até ser um milagre, quando não temos nenhum instrumento de defesa disponível. Por isso, a recomendação é estar, no mínimo, em duplas ao sair na floresta ou um mato qualquer, com histórico de avistamento desses animais. Se possível, utilize qualquer objeto que promova som alto, buzinas e similares. Porco do mato e queixadas. São animais agressivos, pois normalmente andam em bando, com dezenas ou até centenas de indivíduos. O seu maior potencial de ataque são as mordidas, pois suas presas são cortantes e capazes de causar lacerações nas pernas e hemorragias graves, com ataques até mortais. Nunca tente desafiá-los. Ao se deparar com um grupo de queixadas, corra e suba em árvores ou mourões, que é a tua maior defesa, pois eles não conseguem alçar alturas maiores que 1 metro. Aguarde o esvaziamento do lugar e a passagem destes para procurar um abrigo melhor. Tem sido cada vez mais comum pescadores terem um encontro nada agradável com estes animais ao adentrarem na mata. Jacarés.
Estes animais são mais raros de serem encontrados nas pescarias, pois se concentram mais no Pantanal, na bacia amazônica e nas bacias dos rios São Francisco e Paraná. O maior risco destes é uma aproximação em terra, pois normalmente só atacam se acuados, mas caso ocorra um confronto, o homem leva a pior, pois sua mordida é inevitavelmente avassaladora, podendo comprometer os membros atingidos. Não se engane pelo tamanho, pois até os filhotes podem causar danos consideráveis ao ser humano. Cobras constritoras. São aquelas que se enrolam em sua presa, sufocando-as até a morte. Dentre as espécies, as existentes e conhecidas no Brasil são a sucuri e a jiboia. O risco de ataque destes animais é muito raro, pois atuam com o elemento surpresa. Porém, caso ocorra, normalmente não há muitas ações de defesa, pois o enfraquecimento e a falta de oxigênio são inevitáveis. Diante disso, o mais importante é nunca se distrair nas lagoas e rios, principalmente se estiver sozinho. Seria muito relevante ter às mãos um facão ou faca afiada. Se puder, em lugares onde há avistamentos destes animais, procure pescar em duplas. Acidentes com embarcações. Mais comum do que se pensa, uma embarcação pode culminar em acidentes gravíssimos. A navegação em lugares desconhecidos pode ser um risco para quem pilota um barco de qualquer natureza e tamanho. As maiores causas de embarcações viradas são os choques com pedras grandes escondidas abaixo da crista da água. Outro fator é a movimentação irregular sobre o barco, causando descontrole em toda a tripulação. Neste caso, o ideal é sempre que alguém for realizar um movimento dentro da embarcação, avisar os outros sobre sua intenção. Outro motivo preocupante é a tentativa em trazer para dentro do barco grandes peixes capturados que impulsionam o pescador a realizar movimentos indesejados e bruscos, dados ao estado emocional de quem os pescou. A recomendação mínima é que todos embarcados deverão fazer uso de equipamentos salva-vidas, homologados pela Marinha. Insolação e desidratação. A insolação é uma condição grave que ocorre quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus, causada pela intensa exposição ao sol. Ela pode ser fatal e requer atendimento médico imediato. Os principais sintomas são dor de cabeça, tontura, náusea, pele quente e seca, pulso rápido, confusão mental, respiração rápida e difícil, palidez, extremidades dos membros arroxeadas, dentre outros. Lembre-se de que um episódio deste pode causar sequelas graves ao sistema nervoso, cardiorrespiratório, hepático e renal, bem como danos ao cérebro, coração, rins e músculos. A hidratação com bastante água e a normalização da temperatura corporal, que deve ser lenta e gradativa, também é fundamental para salvar uma vida nestes casos. Isca artificial e peixes com ferrão. Acidentes com isca artificial são mais comuns do que se pensa. Normalmente eles ocorrem quando o pescador tenta fisgar o peixe, fazendo movimentos a seu favor. E em um dado momento, a isca se despreende do peixe e avança em direção ao mesmo, podendo provocar ferimentos graves no rosto e nas mãos. O arpão também precisa ser manipulado com muito cuidado, por pessoas que possuem conhecimento em seu manuseio. Sua fisga pode penetrar em qualquer parte do corpo, causando lesões importantes, inclusive contra a vida. Arraias. São peixes que possuem uma cauda com ferrão venenoso. Normalmente um pescador descuidado, que não conhece as técnicas de como retirar o anzol, pode comprometer sua saúde com gravidade. A ferroada da arraia causa dor intensa e imediata, com sangramento recorrente e podendo gerar desmaios, fraqueza, náuseas e ansiedade.
Os cuidados após a ferroada podem demandar meses de tratamento. Outra forma de contato com esse animal é caminhar dentro de rios arenosos, pois a arraia se esconde debaixo da superfície no fundo do rio. Se a intenção for adentrar nestas águas, um calçado de botas seria a melhor opção. Peixes com ferrão. Este é o último de nossa lista, pois a ferroada de um mandi, bagre ou até um pintado é tão comum em uma pescaria que muitos pescadores até sentem falta de uma dorzinha causada por estes incidentes. Os casos podem se tornar graves quando o ferrão se quebra dentro da área atingida. Nestes casos, pode ocorrer uma infecção e se estender para algo mais sério quando a ferida é contaminada por bactérias. Como vemos, os riscos podem ser iminentes quando os pescadores não atentam para os devidos cuidados. É muito importante minimizarmos estes riscos, assumindo posturas de extremo cuidado e precaução. Uma boa pescaria pode ter um tempo de planejamento investido, e ninguém jamais gostaria de ter o seu entretenimento interrompido por quaisquer circunstâncias aqui descritas. Por isso, o canal Aventuresco deseja a todos os nossos inscritos tempos de alegria, divertimento e muito prazer nas suas andanças pelo nosso Brasil, e que todos sejam resguardados, observando atentamente aos conselhos aqui ensinados. Deus abençoe e guarde a todos os nossos aventureiros.